Olá, queridos irmãos, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Acopiara para compartilharmos um pouquinho da Palavra do Senhor com você. Nessa manhã eu gostaria de falar a você sobre o tema Chamados para Brilhar. Diz o texto, Mateus 5,16: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus queridos irmãos, o Sermão do Monte é de fato um presente de Deus para nós, uma mensagem diretamente do Senhor Jesus aos seus discípulos para que estes compreendam qual seja o modo de vida que Deus requer deles. E uma das coisas que Jesus diz a seus discípulos é que eles foram chamados para que as obras que realizam sejam instrumentos para glorificarem o nome do Senhor. Jesus os compara ou nos compara nesse texto como luzes do mundo. Isso significa duas coisas interessantíssimas. A primeira é o estado do mundo. O mundo em que nós vivemos, infelizmente, está obscurecido pelas trevas do pecado. Sim, queridos, todas as tragédias que nós contemplamos no mundo, elas têm sua raiz no fato de que os seres humanos que nele habitam são pecadores. Infelizmente, desde que o nosso primeiro ancestral se distanciou de Deus lá no Éden, nós herdamos uma natureza pecaminosa e também nos comportamos pecaminosamente. A razão de ter tanta injustiça, tantas formas de crime, violência contra as mulheres, injustiças sociais, incompreensão da palavra de Deus, todas essas características ruins que têm tornado o mundo mergulhado em tantas injustiças, é o fato de que os seres humanos que habitam nele estão deformados, machucados, dilacerados pelo pecado. Mas, quando a graça de Deus nos alcança, ela faz de nós pecadores arrependidos que desejam não mais viver para o que é errado, mas viver para o que é correto e para o que agrada a Deus. Esse modo de viver são as nossas obras. Tudo que você faz é obra. Tudo que você realiza é obra. E um coração transformado pela graça de Deus, obviamente, será um coração que produzirá obras que agradam a Deus. Ainda que tenhamos que lutar contra a velha natureza pecaminosa descrita aqui agora há pouco, mas nós somos chamados para sermos luzes nesse mundo. Porque o mundo está obscurecido pelo pecado, mas aqueles que foram alcançados pela graça têm o dever de resplandecer neste mundo, de ser luz para este mundo, para que a sociedade, por meio do comportamento que agrada a Deus, possa também glorificá-lo e possa também se voltar para o nosso Senhor. Então, a primeira coisa é a escuridão do mundo. A segunda é a nossa natureza. Nós fomos chamados. Se eu te perguntar para que você foi chamado, há muitas respostas bíblicas para isso. Nós somos chamados para sermos santos. Nós somos chamados para sermos cidadãos dos céus. Nós somos chamados para pertencer a Deus. Tudo isso está correto e se harmoniza numa grande resposta. Mas nós somos chamados para brilhar. E aí, queridos, nós precisamos nos perguntar se nós de fato estamos cumprindo o papel para o qual nós fomos chamados. Se nós fomos chamados para sermos luzeiros, candeeiros, lâmpadas, nós precisamos estar acesos. E naquela época, o que mantinha uma lâmpada acesa era o óleo, o azeite que estava dentro dela. Então, ela tinha azeite e ela queimava. Lembram que Jesus contou a parábola das 10 virgens, onde
5 eram tolas e 5 eram prudentes. As prudentes, além da lâmpada, tinham azeite. Elas não apenas tinham uma lâmpada nas mãos, mas a lâmpada estava acesa. Nós, muitas vezes, carregamos o título de cristão, mas quando alguém olha, não vê Cristo, porque nos falta azeite. A lâmpada está apagada. O nosso conteúdo está vazio e por isso não resplandecemos. Meus amados irmãos, continuamos vivendo tempos difíceis na sociedade. O mal ainda corre solto e vocês e eu fomos chamados para sermos luzeiros nessa terra. Jesus adverte que não se esconde uma lâmpada debaixo da cama, não se constrói uma cidade senão no alto de uma montanha. Isso significa que nós somos chamados para que Cristo seja glorificado em nós. A aplicação que eu quero trazer, há muitas, mas uma delas que eu quero trazer é que você não desperdice o seu chamado para ser lâmpada de Deus. O meu apelo a você hoje, meu irmão, minha irmã que me assiste, é que você não tenha só o nome. Não adianta eu ter o nome de pastor se eu não viver como um pastor. Não adianta eu ter o nome de um cristão se eu não viver como cristão. Você foi chamado por Deus. Viva de acordo com o seu chamado. Esteja cheio do Senhor. E então você estará aceso e vai brilhar. E Deus vai te usar maravilhosamente. Que você guarde essa palavra. Se você tem vivido apagado na sociedade, no reino de Deus, na igreja, ore ao Senhor para que Ele reacenda a sua fé e você brilhe, porque você foi chamado para brilhar a fim de que os homens glorifiquem a Deus. Pense nisso. Senhor amado, eu peço que renove toda a tua igreja, renove cada irmão da igreja de Acopiara, das igrejas no Ceará, em outros estados, no mundo, que o Senhor renove a cada um de nós, para que a nossa luz brilhe de fato, para que as pessoas enxerguem condutas que estão de acordo com a tua vontade, e não que as pessoas vejam mau testemunho e se distanciem do Senhor, mas que vejam a boa luz da graça resplandecendo em nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com o Senhor e até o próximo devocional, se Ele assim nos permitir. Um abraço.